Segundo dados do IBGE de 2025, todos os dias de 2025 morreram 4 mulheres por feminicídio, ou seja, essas mulheres morreram pelo fato de serem mulheres. Gente, eu gosto muito de falar segurando esse microfone, mas o produtor aqui no meu vídeo não deixa eu segurar, porque ele falou que eu fico balançando. Vocês concordam com isso? Depois vocês coloquem no comentário. Já dá um like nesse vídeo, por favor. Me segue no canal para mais conversas sobre essa. Tá? E vamos falar sobre o feminicídio e algumas causas dele, que tem várias causas, mas tem alguns grupos específicos que eu vou falar hoje. Então, o que é o feminicídio? O feminicídio, esse termo é usado especificamente para aqueles homicídios contra mulheres por serem mulheres, né? Existe o homicídio, que é o assassinato de qualquer pessoa, homem, mulher, criança, idoso. E homicídio, assassinato, se for uma mulher, mulheres são assassinadas muitas vezes através de assaltos, né, de outro motivo qualquer, que muitas vezes, algumas vezes, não precisa ser por conta dela ser mulher. Mas esse termo feminicídio é usado quando ela é assassinada pelo fato de ser mulher. E pasmem, todos os dias, 4 mulheres foram assassinadas apenas pelo fato de serem mulheres em 2025 no Brasil, só no Brasil. Então, isso é feminicídio. E como é que a gente pode evitar o feminicídio? A gente precisa estar atenta aos sinais daquelas pessoas, daqueles homens com os quais a gente se relaciona, dos homens que estão próximos de nós. Porque qualquer sinal, gente, de possessividade, de autoritarismo, a gente precisa afastar do convívio. Precisa ser radical. Ah, ele vai mudar. Ah, não, isso é culpa minha. Não, isso não é culpa sua e não espere ele mudar. Até chegar ao assassinato, existe uma escalada. Primeiro, é a violência psicológica, quando ele vê uma abertura, quando o homem vê uma abertura para começar a colocar você para baixo, afetar a sua autoestima, ele começa a fazer uma violência psicológica. Através dessa violência psicológica, ele começa a te isolar dos seus amigos, te isolar da sua família, né? Aí você vai cedendo, ele vai te testando, né? Os abusadores, eles vão te testando. E aí ele vai te isolando. Quando ele vê que você já está na mão dele, já está isolada, não tem ninguém ao seu redor que te ajude, ele começa a agir com violência física. E aí ele experimenta te dar um tapa hoje, te dá um puxão de cabelo amanhã, arrebentar com a tua cara. E daí o próximo passo é te matar. É assim que os homens misóginos que matam mulheres por serem mulheres agem. E eles seguem um padrão. Então, quando você vê qualquer sinal, conheceu um carinha lá, e ele começou, não gosto desse seu batom muito vermelho. Mulher minha não sai com essa roupa. Acende lá a bandeira vermelha, red flag, e sai fora desse cara, porque não vai dar certo. Não é? Ele vai te testando até chegar, infelizmente, você virar estatística. Mas existe atualmente, porque, gente, as mulheres mudaram, né? Nós, mulheres, a gente vem através do movimento feminista, né? A gente vem galgando postos, a gente vem se desenvolvendo, a gente estuda, a gente fala aqui no YouTube agora, a gente ocupa cargos políticos, a gente ocupa cargos de diretoria de grandes empresas, a gente trabalha fora, a gente cuida da casa ainda, né? Ainda tem essa coisa de cuidar da casa, dos filhos, mas a mulher, o posto de mulher, o status, né, feminino, ele mudou, ele cresceu muito. A gente hoje conquistou muita coisa. Mas, infelizmente, nós mudamos, mas os homens continuam os mesmos. Os homens,
a maioria deles não conseguem acompanhar essas mudanças. E essas mudanças, gente, não favorecem a eles, é claro. Por que ocorre o feminicídio? Porque nós vivemos numa sociedade de estrutura patriarcal, onde o homem sempre deteve o poder, onde o homem nos vê como um ser inferior. Então, patriarcal vem de pai, né? O pai sempre foi responsável pelo sustento da família, sempre foi responsável, deteve o controle, né, da mulher, dos filhos, de tudo que acontece dentro de casa. Então, os homens, eles sempre estiveram no topo lá da sociedade e sempre conseguiram controlar as mulheres, que sempre foram tratadas como bem. Só que a mulher começou a ganhar espaço dentro da sociedade. Ela acordou e começou a reivindicar igualdade. E os homens, é claro, não querem perder o espaço deles. Então, atualmente, a gente vê crescendo muito um movimento entre os homens, que são os movimentos masculinos reacionários, que a gente chama. E, infelizmente, a internet, que é um local bem democrático, onde eu posso estar aqui falando com você, de coisas legais, ensinando coisas legais, mas também é um local onde há muito discurso ruim. E esse é um deles. Esses homens vêm para cá com a desculpa, né, de que os homens precisam manter a masculinidade. Mas, nas entrelinhas, o que existe é um discurso misógino, é um discurso que o tempo todo diz que a mulher é inferior a ele e tem que ser colocada no lugar dela. Então, a gente tem aí, por exemplo, os incels, que se declaram celibatários, né? Involuntários, são os celibatários involuntários, eles culpam as mulheres por não conseguirem ter um relacionamento amoroso, ou por não conseguirem até fazer sexo. Eles culpam as mulheres por isso. Existem os MRAs, que são aqueles homens que dizem que eles precisam se impor frente às mulheres. Eles têm um discurso de que a mulher precisa ser controlada e precisa obedecê-los, né? E tem os alfa males, que são influenciadores que vêm para cá pregar, dar dicas de como os homens devem se comportar e agir frente às mulheres. Então, esses grupos masculinos reacionários acabam pregando uma misoginia entre linhas, né? Inclusive, tem até eu assisti ano passado uma minissérie, né, chama Adolescência, né, onde eles abordam esse assunto. E um menino, ele se considerava um incel e acabou matando uma colega, dois adolescentes, né, matando uma colega porque ele seguia esse discurso de ódio. Esse discurso de ódio é um dos fatores que alimenta o feminicídio, dentre vários outros. E por que esses homens se sentem assim? Porque, como eu já disse, eles estão numa crise de masculinidade. Eles não sabem mais se comportar. Os homens não sabem mais se comportar diante das mulheres modernas, das mulheres atualmente, das mulheres que ocupam os mesmos espaços que eles, que podem dividir poder com eles, que assumem tarefas que antes só pertenciam a eles. E como é que a gente pode combater isso, gente? Através da informação, através da educação dos meninos. É vindo para cá, como eu estou vindo, né, debater esse assunto. É denunciar quando a gente for vítima de abuso, né, de um relacionamento abusivo. É a gente que tem filhos, né, homens, é educá-los, ensiná-los que as mulheres não são uma ameaça para eles, que nós, mulheres, somos seres humanos como eles são, temos as mesmas capacidades e podemos juntos construir uma sociedade saudável e igualitária, né? Então, é através do discurso, do debate, da educação dos meninos que a gente precisa mudar essa situação
e diminuir esses índices de feminicídio para que em 2026 menos mulheres sejam mortas por conta de serem mulheres. Beijo no coração de todos.